eu gostaria, em nome do Conselho Federal de Nutricionistas, agradecer o convite aqui na mesa, o presidente da mesa, senador Edson Lobão. Entendemos que isso é um tema extremamente caro para todos nós, nutricionistas. Hoje, nós somos 110 mil nutricionistas no Brasil inteiro. Uma profissão nova, tem 50 anos, vai fazer 50 anos em 2017 ainda. Então, assim, mas nós nos preocupamos muito com a saúde da população brasileira, até porque nós somos caracterizados na lei como profissionais de saúde. Então, temos essa preocupação com que tipo de alimentos devem ser ofertados para a população brasileira e com os riscos dessa alimentação. Então, com isso, presidente, eu vou passar muito rapidamente, até considerando o que o senhor está colocando, porque a Gisela já colocou muito sobre a questão da obesidade no Brasil, as consequências da obesidade, o índice alto de crianças e adolescentes com riscos muito altos de sobrepeso e obesidade. Nós tivemos uma preocupação grande enquanto eu assumi a coordenação do Programa de Alimentação Escolar de 2003 até fevereiro de 2015, com o programa mais conhecido da alimentação escolar, conhecido mais como merenda escolar. E a grande preocupação do Ministério da Educação era exatamente com as crianças, em que assumimos, a partir do governo do presidente Lula, com a estratégia Fome Zero, nós assumimos a creche, atendimento às creches. Então, foi uma preocupação grande em introduzir, por exemplo, frutas, legumes nessa população. Existia uma legislação, que era uma medida provisória de 2001, e que ela não permitia atendimento à creche, por exemplo, e estabelecia que se tinha que ter teste de aceitabilidade nas escolas para qualquer aluno. O que acontecia? Quando você introduzia frutas, verduras e legumes, o teste de aceitabilidade, óbvio que as crianças não iam aceitar. Eles preferiam pizza, refrigerantes, e, com isso, os órgãos de controle ficavam procurando cumprimento da lei, que é a aceitação desses alimentos para os gestores públicos. Por isso que, em 2009, aprovamos uma lei em que permite, na realidade, que teste de aceitabilidade para crianças menores de 3 anos em frutas, verduras e legumes, ela não seja considerada, então, até na linha da formação de hábitos saudáveis. E é nessa linha que o Conselho Federal está defendendo, é a formação de hábitos saudáveis. A população hoje ela é preparada muito mais, muito investida de informações da mídia, do marketing, que é forte, e que o marketing tem recursos financeiros nessas empresas, nessas indústrias, um percentual altíssimo para que se tenha publicidades muito bonitas. E você não se vê, a gente fica brincando, senador, porque a gente nem na televisão, por exemplo, na Globo, na novela, os senhores não vê, por exemplo, ninguém comendo frutas e verduras no café da manhã, mas vê uma jarra de suco de laranja, que provavelmente é industrializado, porque a cara dele é de industrializado. Então, a gente não sabe o teor de açúcar que se tem lá e o que essa imagem subliminar passa. O senador Otto Alencar deve lembrar, os senhores também, apesar de parecer jovem, mas nem tanto assim. Você lembra daquela propaganda do coma batom, seu filho quer comer batom? Então, essas são propagandas subliminares. Essas propagandas formar hábitos saudáveis. Como também passava no cinema, Danoninho vale por um bifinho, a gente conseguiu, o Conselho Federal de Nutricionista conseguiu suspender na Justiça, porque um Danone não vale um bife, do termos proteicos, nutricionais, não tem nenhuma relação. Então, são propagandas que induzem a população a adquirir e formar maus hábitos alimentares. Então, é importantíssimo, nós consideramos que é extremamente importante esse projeto de lei, pelo menos é o início, apesar de estar na resolução da Anvisa, mas um projeto de lei ou uma lei, ela tem, infelizmente, no Brasil, ela tem uma conotação muito mais forte do que uma resolução, apesar de entender que a resolução da Anvisa tem o mesmo patamar, às vezes, que algumas legislações, obviamente que todas não, mas é importante a gente estar trabalhando na linha de conscientização da população, de a gente trazer para cá também, no exemplo do tabaco, como foi fortemente
impactante a propaganda do tabaco, você colocar algumas restrições no tabaco. Então, essas iniciativas nós consideramos extremamente importantes. E, para finalizar, assim, o que a gente teria muito a dizer, eu estou resumindo pelo tempo, né? Eu tinha dados de obesidade, mas eu acho que o que a gente tem hoje é informações favoráveis à indústria em destaque, infelizmente. Né? A gente não consegue, principalmente naqueles canais abertos, a gente não consegue fazer com que o público, né, assim, as propagandas infantis interfiram muito internacionalmente no consumo dos alimentos. Personagens infantis, ídolos, imagem de diversão, muito atrelado à questão da alimentação. Né? Informações negativas que não são claras, então a gente percebe isso claramente, né, perfeitamente, que as informações são negativas, elas não são extremamente claras, principalmente sobre nutrientes, e quando tem na rotulagem de alimentos, ninguém lê. Então, nós que precisamos usar óculos, a gente não consegue nem ler. E quando conseguimos ler, a gente não consegue entender. Isso pensando no Brasil, que tem uma população de analfabetos e analfabetos funcionais. Então, a gente tem uma dificuldade e as pessoas não têm costume de ler rótulo. A preocupação maior infelizmente, é com o preço. E os preços, as pessoas não leem muito. Então, é importante fazer essa disseminação, essa divulgação. Consideramos que é muito importante que se tenha leis que façam com que a população, que a indústria se adeque, que a indústria se adapte e que, com isso, a gente consiga fazer com que a população tenha uma saúde de qualidade. Então, eu dou parabéns. Nós, em nome do Conselho Federal Nutricionista, parabenizamos a iniciativa, apoiamos a legislação. Nós temos dado, senador, que o consumo de refrigerantes hoje, numa população que passou de nível de pobreza para um patamar acima, está aumentando e diminuindo o consumo de frutas e verduras e legumes. E o que é isso, se não é status? Você entrar na fila de um supermercado, a sua cestinha ou o seu carrinho de supermercado tem que ter alguns alimentos que relembrem status de nível superior, de nível de classe média. Então, óbvio que chips muito, se vê isso nos carrinhos, né, da população pobre, né, pessoal de Bolsa Família, a gente trabalhando com eles nas escolas, trabalhando com eles no Ministério da Saúde, com o Ministério da Saúde e na Secretaria de Saúde, pelo Programa de Saúde Escolar, por vários outros programas. E, para finalizar mesmo, assim, a gente tem uma preocupação grande, porque tem uma tese de doutorado de uma doutora Michele, que é nutricionista, hoje ela é coordenadora da CGAN, né, que a Gisela está aqui, que mostra o custo da obesidade para o SUS. Um custo altíssimo, senador, que chega na ordem, aproximadamente, em 2014, de 488 milhões de reais. Então, é realmente uma questão de preocupação fortíssima entre todos nós. Devemos ter toda essa preocupação, os gestores públicos, os senadores, os deputados devem ter essa preocupação para garantir a saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Obrigado.